A gente segue com esse assunto, né? E para entender os impactos dessa decisão, os efeitos práticos e as possíveis consequências diplomáticas e jurídicas, a gente conversa agora no TJ Aparecida com Manuel Furriela, ele que é professor de Direito Internacional, que eu agradeço pela presença aqui, professor. Muito obrigado, viu, por atender o nosso convite. Boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde. O que significa na prática classificar uma facção criminosa como organização terrorista? Aí está se falando muito de intervenção militar dos Estados Unidos aqui no Brasil. Chegaria a esse ponto, professor? Bom, primeiro que aqui pela legislação brasileira também houve a discussão de automaticamente reconhecer PCC, Comando Vermelho e outros, né? Mas esses são as maiores facções do Brasil automaticamente como organizações terroristas. Mas não há como se fazer isso pela legislação brasileira, já que depende de certas características, como, por exemplo, intenções políticas, intenção de tomada de poder, de mudança, né, do sistema administrativo de um país, atos que são praticados com uma intenção, com um propósito, que obviamente os atos criminosos por si só não têm esse escopo. Então, internacionalmente, mesma situação, também não faz sentido. Agora, o governo americano, ele tem uma lista de organizações, assim como também a União Europeia e outros estados, que acabam determinando, reconhecendo como organizações terroristas, quando há propriamente a finalidade dessas organizações na tomada de poder, em combater certas visões políticas diferentes daquelas teses que esses grupos tenham, né? Nós temos as Farc, por exemplo, na Colômbia, que o objetivo muito claro, durante muitos anos, era derrubar o governo local e constituir um governo com outra visão, outro propósito político. E por aí vai, mundo afora. Mas não é o caso propriamente destas organizações que são puramente criminosas e com finalidade econômica, como bem vocês mencionaram nos comentários aqui anteriores à minha entrevista. De qualquer forma, caso o governo americano realmente confirme, né, esse reconhecimento, o que vai acontecer é que isso permitirá ao governo americano praticar atos fora do seu território para combater essas organizações, mesmo que isso signifique passar por cima da soberania dos países. Foi isso que motivou a prisão de Nicolás Maduro. Aqui lembrando que as tropas americanas ingressaram com um grupo de elite dentro do território venezuelano, prenderam o presidente daquele país e o levaram para fora preso com motivações relacionadas a isso. Então, permite-se os Estados Unidos, no escopo de se proteger de eventuais ataques de grupos terroristas, praticar atos de combate em outros países. Então, sim, há um risco, né, do governo americano, que a gente já sabe que teria certa cautela em relação ao Brasil, pelas suas dimensões e para não se desgastar, né, politicamente com o Brasil, uma situação diferente da Venezuela, mas, tecnicamente, qualquer ato pode ser praticado pelo governo americano, inclusive dentro de outros países, o que faria com que a gente, sim, tivesse esse risco no Brasil de ingresso de tropas americanas, como, por exemplo, para prender líderes dessas facções. Professor, uma boa tarde, bem-vindo aqui ao TJ. Agora eu faço pergunta, essa medida ela pode trazer impactos, né, diretos ali para o Brasil mesmo, no combate ao PCC e ao Comando Vermelho? Sim, o que você tem aí especificamente, né, nessa decisão, além desse risco extremo que nós temos, né, de uma intervenção direta, que é essa que eu acabei de explicar, você tem outras. Bloqueio financeiro, bloqueio econômico-financeiro, né, a contas no exterior, as contas nos Estados Unidos desses grupos ou de pessoas relacionadas, também é algo que pode acontecer. Mas o Brasil pode também ser sancionado, ser punido com algum tipo de medida por ser considerado um país que não tem combatido esses grupos que agora vão ser considerados terroristas, né? Então você pode ter impactos, inclusive, que justifiquem medidas de sanção contra o Brasil, caso o governo brasileiro seja considerado omisso no combate a esses grupos. Agora, em relação a eles, né, especificamente, a esses grupos, medidas policiais internas não têm impacto nenhum. Podem ter essas que eu mencionei no exterior.
Inclusive, a gente já falou aqui, através da nossa correspondente em Brasília, o presidente Lula participando de um evento hoje em Sergipe, fez duras críticas, inclusive, aos irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro, que teriam intermediado esse pedido diretamente com o presidente Donald Trump e com o secretário de Estado americano Marco Rubio. Nesse sentido, eu pergunto para o senhor, há riscos diplomáticos, jurídicos para o Brasil diante dessa decisão unilateral do governo americano? O que acontece nesse caso, né, é que houve uma associação, a gente sabe, a gente está no ano eleitoral, né, de capitalização política por parte, né, das personalidades mencionadas, né, um deles candidato à presidência da República. Eles estiveram com o Donald Trump numa breve reunião, segundo foi, inclusive, informado pela Casa Branca, e naquela reunião, isso foi tornado público, fizeram essa solicitação. Logo após a reunião, veio a determinação, né, do governo americano. Tem um ponto aqui também que é importante a gente esclarecer, que muito provavelmente o governo americano, como ele tem, né, um posicionamento político mais próximo das figuras mencionadas, para atender de alguma forma alguma solicitação, acabou acatando esse pedido. Então, esse é um dos pontos que a gente pode também incluir aqui, né? Então, uma posição de atender pelo menos alguma solicitação de seus grupos de apoio, dos seus grupos de base, né? Então, a gente pode ter esse cenário. Agora, pode sim haver um desgaste diplomático entre os países, porque como podem medidas extremas, não estou dizendo que vão ser realizadas, mas potencialmente elas podem, essas que a gente mencionou, né? Então, já por conta disso, já há um desgaste diplomático. Um outro fator que faz com que haja um desgaste é porque é uma posição diferente da que tem o governo brasileiro sobre o tema. Tanto é verdade que, segundo eu expliquei logo no início, a própria legislação brasileira ela não prevê automaticamente que esses grupos são terroristas. Aliás, eles não são considerados grupos terroristas aqui dentro do Brasil. Eles podem praticar atos específicos que sejam. Aí a gente tem uma lei que chama de terrorismo para isso, mas eles não são. Então você tem dois tipos de embate. Um, especificamente pelos atos extremos que podem, não estou dizendo que vão, mas podem ser praticados pelo governo americano, no escopo de combater esses grupos, e o outro por ser um posicionamento diferente do governo atual do Brasil. Professor, muito obrigado pela contribuição, obrigado pela participação aqui no TJ Aparecida. Bom fim de semana.